Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início à parte 4 do nosso capítulo de ligações químicas e a gente vai falar sobre polaridade. A polaridade das moléculas vai ser muito importante para a gente entender conceitos que caem muito no Enem, como as interações intermoleculares. As interações intermoleculares vão ser fundamentais para a gente entender outros conceitos, como a solubilidade, a variação dos pontos de fusão e ebulição das moléculas. Conhecer a polaridade vai ser fundamental para isso. E para determinar se uma molécula é polar ou apolar, você vai precisar dos conceitos das aulas anteriores sobre ligação química, estruturas de íons e geometria molecular. O conceito de polaridade envolve a formação de polos positivos e polos negativos. Então, basicamente, se há a formação desses polos, o composto é polar. Se não há, ele é apolar. As substâncias iônicas, que são aquelas formadas com um metal mais um ametal, ou um metal mais o hidrogênio, são aquelas em que ocorre a perda ou ganho de elétrons, havendo então a formação de um composto devido à atração eletrostática das cargas positiva e negativa formadas por essa perda e ganho de elétrons. Obviamente, nesse caso, aparece um polo positivo e um polo negativo. Por isso, as substâncias iônicas vão ser sempre substâncias polares. Agora a gente vai falar da polaridade das ligações covalentes. As ligações covalentes são aquelas formadas entre ametais ou entre um ametal e o hidrogênio, em que os átomos se ligam através do compartilhamento de elétrons. E aí, dependendo da força com que cada átomo atrai para si esse par de elétrons compartilhado na ligação, ela pode se classificar em ligação covalente polar ou ligação covalente apolar. Nós já vimos que essa força com que os átomos atraem para si os elétrons envolvidos numa ligação química se chama eletronegatividade. E isso a gente viu lá na aula de propriedades periódicas. Olha o exemplo que nós temos aí embaixo com as moléculas de H2 e HCl. Átomos iguais têm a mesma eletronegatividade, ou seja, eles atraem com a mesma intensidade o par eletrônico compartilhado. Dessa forma, o par eletrônico não vai estar deslocado para nenhum dos lados e não há formação de polos. Nós temos, nesse caso, uma ligação covalente apolar. É o que está ilustrado aí com essa figurinha do hidrogênio. Na molécula de hidrogênio, de H2, nós temos dois hidrogênios compartilhando um par de elétrons. Esses hidrogênios são átomos do mesmo elemento químico, então eles têm a mesma eletronegatividade. Esse par de elétrons que está aí sendo compartilhado por eles está sendo atraído por cada um dos hidrogênios com a mesma força, com a mesma intensidade. É o que está mostrando aí com essa ilustração, essa figurinha dos dois hidrogênios puxando, como se fosse um cabo de guerra, né, esses dois elétrons que estão sendo compartilhados na ligação química entre eles. Eles estão puxando, mas esse par de elétrons não fica deslocado para nenhum dos lados. Por quê? Porque eles estão puxando com a mesma força. Agora, átomos de diferentes elementos químicos vão ter eletronegatividade diferente. Ou seja, vão ter capacidades diferentes de atrair os elétrons. Dessa forma, o par eletrônico ele vai estar deslocado no sentido do átomo que for mais eletronegativo. E nós temos, então, a formação de polos. Um polo negativo, próximo ao átomo que for mais eletronegativo, no nosso caso, o cloro, para onde o par de elétrons vai estar mais deslocado, e um polo positivo, próximo ao elemento menos eletronegativo, no nosso caso, o hidrogênio, devido ao afastamento desse par de elétrons. E aí nós vamos ter a formação de um vetor de polaridade na direção do átomo mais eletronegativo, nesse caso aqui o cloro. Temos assim então uma ligação covalente polar. Eu coloquei essa figurinha aí embaixo justamente para ilustrar isso. Nesse cabo de guerra aí formado entre o hidrogênio e o cloro, você vê claramente que o cloro está ganhando essa briga, né? Ele está ganhando esse cabo de guerra. O cloro consegue puxar com mais força esse par de elétrons aí que está sendo compartilhado e o hidrogênio acaba perdendo, né? Então, esse par de elétrons
fica um pouco mais afastado do hidrogênio e mais próximo do cloro. É o que vai formar o que a gente chama de cargas parciais. Então, ocorre a formação de uma carga parcial positiva próximo ao hidrogênio, devido ao afastamento do par de elétrons, e a formação de uma carga parcial negativa próximo ao cloro, devido à aproximação desse par de elétrons. Isso faz com que se forme esse vetor de polaridade na direção do cloro. Dessa forma, então, a gente vai ter uma ligação covalente polar. Agora falando de polaridade de uma molécula como um todo. Uma molécula que apresenta somente ligações covalentes apolares, ela vai ser uma molécula apolar. Agora, uma molécula que apresenta ligações covalentes polares, como é o caso de todas essas que estão aparecendo aqui, poderá ser polar ou apolar, dependendo da soma de todos os vetores de polaridade. Se essa soma der zero, ou seja, se os vetores se anularem, a molécula vai ser apolar. Se não, ela vai ser polar. Observem aqui a analogia de algumas moléculas com um barquinho sendo puxado. Na molécula de HCl, nós temos uma molécula diatômica, ou seja, com 2 átomos, linear. É bem fácil. Só tem mesmo uma ligação ali. Então, nós já vimos que essa ligação é polar, porque se dá entre átomos de elementos diferentes, né, com diferentes eletronegatividades. Então, a molécula será polar. Agora, na molécula de CO2, nós temos 2 ligações polares aí, entre o carbono e o oxigênio. Então, devido à maior eletronegatividade do oxigênio, nós temos a formação de um vetor para a direita, na direção de um oxigênio, e um outro vetor de polaridade para a esquerda, na direção do outro oxigênio. Mas como eles estão em sentidos contrários, eles se anulam e a molécula vai ser apolar. Então, repare que, mesmo essa molécula possuindo 2 ligações que são polares, a molécula vai ser apolar. Por quê? Porque um vetor de polaridade formado se anula com o outro vetor de polaridade formado. Fica fácil se a gente olhar para a figura do barquinho. Na figura do lado do barquinho, nós temos 2 pessoas de igual capacidade física puxando o barco, uma de cada lado. Então, esse barco não vai sair do lugar, porque as forças desses indivíduos vão se anular. No último exemplo, nós temos a molécula da água. De novo, nós temos aí 2 ligações polares, agora entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas, diferente da molécula de CO2, a água não é uma molécula linear. Ela tem uma geometria angular. Então, apesar da capacidade física dos 2 homenzinhos serem iguais, essas forças não vão mais ser anuladas como no exemplo anterior, porque o sentido da força importa. Se a água fosse uma molécula linear, como o CO2, ela seria também apolar. Mas como ela tem uma geometria angular, os vetores das forças não vão se anular. Eles se somam pela regra do paralelogramo, lá da física, e tem uma resultante no sentido da seta vermelha. A molécula da água, então, é uma molécula polar. Então, nós acabamos de perceber que, para avaliar a polaridade de uma molécula, nós temos que levar em consideração não só a força aplicada, que no nosso caso é a eletronegatividade dos átomos, mas também o sentido dessa força. Ou seja, vai ser importante olhar para a geometria da molécula na hora de avaliar se você tem uma molécula polar ou apolar. Agora que vocês já aprenderam sobre o conceito de polaridade, uma regra prática para determinar a polaridade das moléculas é comparar o número de nuvens eletrônicas com o número de átomos do mesmo elemento químico ligados ao átomo central da sua molécula. Se esse número for igual, nós temos uma molécula apolar. Agora, se esse número for diferente, nós temos uma molécula polar. Essa tabelinha é igual à tabelinha da aula passada, mas nós acrescentamos aí uma coluna com as informações sobre a polaridade. Então, agora nós vamos ver alguns exemplos utilizando essa regrinha.
A primeira coisa que você vai precisar é da fórmula de Lewis no sangue. Montada a fórmula de Lewis, a minha já está montadinha aqui e aqui também. Você começa a avaliar o número de nuvens eletrônicas existentes e o número de átomos ligados ao átomo central. E lembra, não importa se a ligação é simples, dupla ou tripla, vai contar como apenas uma nuvem eletrônica. E cada par eletrônico não compartilhado também vai contar como uma nuvem. Então aqui, ó, na molécula de CO2, eu tenho uma nuvem eletrônica aqui e outra nuvem eletrônica aqui. Duas nuvens eletrônicas. E eu tenho dois átomos ligados ao átomo central, este oxigênio e este outro oxigênio. Se eu tenho duas nuvens e dois átomos ligados ao átomo central, a minha molécula é apolar. Agora o segundo exemplo. Nós temos aqui uma, duas, três nuvens eletrônicas. E dois átomos ligados ao átomo central. Se eu tenho três nuvens e dois átomos ligados ao átomo central, ou seja, se esses números não são iguais, a minha molécula então vai ser polar. Mais dois exemplos para vocês verem. Molécula de BF3. Primeira coisa, montar a fórmula de Lewis. A minha já está montadinha aqui. E aí a gente começa a avaliar. Aqui na molécula de BF3, nós temos uma, duas, três nuvens eletrônicas. E dois, três átomos ligados ao átomo central. Quando esse número é igual, nós temos então uma molécula apolar. Molécula de água. Primeira coisa, montar a fórmula de Lewis. Já está montadinha aqui. E aí a gente começa a avaliar. Eu tenho uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas na molécula de água. E eu tenho somente dois átomos ligados ao átomo central. Quando esse número não é igual, então eu tenho uma molécula polar. Agora eu vou trazer mais uma diquinha de um programinha online gratuito que pode ajudar vocês a estudar aí sobre a polaridade das moléculas. De novo, a gente vai lá no site do PET, PHET, só digitar na sua busca do Google. Vai abrir essa página aqui, você escolhe a opção Química, vai abrir uma página com diversas simulações em Química, você escolhe a simulação de polaridade da molécula, essa aqui, vai abrir essa janela, você clica, dá o play aqui. Sugiro que vocês escolham a opção de moléculas reais. Novamente vai abrir essa janela, você clica aqui, ele vai baixar e aí você vai abrir e vai poder utilizar. A interface é essa aqui. Você escolhe a aba de moléculas reais e aqui é possível, navegando, né, pelas opções que o servidor aqui te dá, é possível você escolher a molécula que você quer visualizar. Nós temos a primeira aí, que é a molécula de hidrogênio, mostra que ele denomina por H1 e H2, né, os átomos de hidrogênio dessa molécula. E aqui você seleciona as opções que você deseja ver. Então, eu marquei dipolos das ligações, tá? Tá em inglês, mas é bem fácil, bem intuitivo, né? Então, eu marquei a primeira opção para ele mostrar o dipolo formado, o vetor de polaridade de cada ligação, o vetor de polaridade resultante da molécula, a eletronegatividade dos átomos, que vai aparecer aqui embaixo, e o nome, né? O nome do elemento químico. Então, marquei essas opções aqui. E aí a gente vai olhar, ó, a molécula de hidrogênio, não aparece nenhum vetor de polaridade aqui, porque o vetor resultante, nesse caso aqui, é zero, né? Como a gente já viu. Vamos olhar aqui a molécula da água. Ó, ele mostra pra gente o vetor de polaridade da ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, na direção do oxigênio, o átomo mais eletronegativo,
o outro vetor de polaridade da ligação entre o oxigênio e o outro hidrogênio, na direção também do oxigênio, né, que é o átomo mais eletronegativo, e aqui em laranja, o vetor resultante. Então, aqui a gente tem uma molécula polar, né? E aqui embaixo é possível a gente ver o valor da eletronegatividade de cada átomo envolvido aqui nessas ligações. Vamos observar outro, CO2. A gente viu lá nos nossos exemplos, né? A gente tem aqui o vetor de polaridade da ligação entre o carbono e o oxigênio na direção do oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo aqui, e o outro vetor gerado na direção do outro oxigênio, referente a essa ligação aqui entre esse oxigênio e o carbono. Esses vetores são iguais, então eles vão se anular e não tem aqui um vetor resultante da molécula, porque ele é nulo, essa molécula é apolar. A gente pode procurar outros exemplos aqui, por exemplo, BF3. Mostra aqui o vetor de polaridade de cada ligação entre o boro e o flúor, né? E a gente não tem um vetor resultante, porque esses vetores formados aqui se anulam. Então, o vetor resultante é zero, essa molécula é apolar. Quando há a formação de um vetor de polaridade resultante, ou seja, quando a molécula é polar, aparece um vetor na cor laranja aqui, né? Vamos pegar um outro exemplo. Molécula de amônia, NH3. Nós temos aqui em cinza cada vetor de polaridade de cada ligação, né, do nitrogênio com o oxigênio. Então, nós temos aqui um vetor, outro vetor e outro aqui, todos na direção do nitrogênio, que é o átomo mais eletronegativo aqui nesse caso, e em laranja aqui o vetor resultante, né, correspondente à soma de todas essas forças, de todos os outros vetores. Então, esse vetor resultante aqui nos diz que aqui a gente tem uma molécula, então, polar, certo? Então, vocês podem usar esse programinha aqui, né, esse servidorzinho, e explorar, ver outras opções de moléculas, tá bom? Então, fica aí a dica de programinha aí para vocês estudarem, tá? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp ou então no Google Sala de Aula. Mais tarde, nós já vamos ter uma lista de exercício disponível. E na nossa próxima aula, a gente vai ver a parte 5 do capítulo de ligações químicas, que vai ser sobre interações intermoleculares. Estudem bastante os conteúdos vistos até aqui, dentro desse capítulo de ligações químicas, porque vocês vão precisar bastante desses conceitos para entender as interações intermoleculares. Então, beijo para vocês e até a próxima aula.